você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos. (24 de outubro de 2015). Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. E hoje temos o Dr. Marcos Tavares Leite, a contabilista Fabiana Scandiuzzi, além de uma visita a uma pequena notável que fabrica bolinhas de gude. E em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevista Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP. Estamos no ar. No momento de crise econômica como a que vivemos, uma das formas de trabalharmos para superar essa crise é eliminar a burocracia e estimular a atividade empreendedora, a formalização e legalização de novos negócios. Para isso, nós temos inclusive a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, onde uma única pessoa pode integrar essa empresa e ter a sua responsabilidade limitada ao capital social. Antigamente, antes dessa norma, as empresas eram obrigadas a ser compostas de mais de uma pessoa, mais de um sócio, e muitas vezes se via uma distorção onde um determinado sócio tinha 99,9% do capital social e ele tinha que arrumar uma outra pessoa, amigo ou parente, para ter simplesmente uma cota e assim falar que aquele instrumento, que aquilo constituiria uma sociedade. Pois bem, vem a empresa individual de responsabilidade limitada, regulando e formalizando uma situação, estimulando a atividade empreendedora e sem fazer qualquer distinção do que seja pessoa física ou pessoa jurídica para integrar ou constituir essa empresa individual de responsabilidade limitada, chamada EIRELI. Pois bem, apesar disso, de não haver este entrave, essa proibição, o Departamento Nacional de Registro Empresarial, responsável pelo registro das empresas em geral, cria uma norma interna, proibindo que pessoas jurídicas constituam, participem da chamada empresa individual de responsabilidade limitada, sem que a lei crie qualquer entrave ou proibição para isso. Uma norma interna, portanto, impõe uma situação onde não há previsão legal. O que deve fazer aquelas pessoas jurídicas que tentam constituir a empresa individual de responsabilidade limitada é ou vão ao judiciário, postulam liminares para constituir a empresa e têm sido concedidas essas liminares, ou então, praticamente num ato simulado, arrume uma segunda pessoa que será detentora de uma única cota para que então possa haver o registro dessa nova empresa perante as juntas comerciais, o registro de comércio, o registro empresarial em geral, sem qualquer justificativa, sem nada que se explique, porque a empresa individual de responsabilidade limitada, como qualquer outra, vai continuar cumprindo as suas obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, como qualquer outra. Portanto, sem qualquer justificativa, surge uma norma interna impondo restrições e proibições onde a lei ordinária não prevê. Não é com burocracia que se vai estimular a atividade empreendedora, que nós vamos tirar esse país da crise. Precisamos trabalhar estimulando, portanto, a formalização, a legalização e a constituição de novas empresas. Esse é o trabalho do SIMP para que, efetivamente, a atividade empreendedora seja estimulada e se afaste a burocracia desnecessária. A bolinha de gude resiste ao tempo e ainda é uma das brincadeiras mais tradicionais entre as crianças. A pequena notável desta semana é uma fábrica que produz há 50 anos o brinquedo mais barato do mundo. A bolinha de gude é muito antiga, né?
Eu comecei como vendedor de bolinha de gude, depois eu me tornei representante, depois distribuidor e com o tempo eu comprei as máquinas. A empresa produz quase 800 mil bolinhas por dia de vários tipos. Para a fabricação é utilizado vidro reciclado, restos de lâmpadas, garrafas e embalagens. Nós usamos caco, o que eu chamo de industrial. A gente não pega caco na rua para fazer bolinha, tem que ser indústria, que sobra o caco de vidro, a gente joga direto no forno. E é derretido a 1.200, 1.300 graus, aí ela fica líquida, o vidro fica líquido no caso, e vai cortando os pedacinhos, cai na corrente e é feita a bolinha de gude. O empresário só vende no atacado e para o negócio dar lucro é preciso alta produtividade e sempre buscar novos clientes. Hoje em dia é o suficiente para pagar as despesas da firma e você sobreviver. Sobrar dinheiro não sobra não, fica faltando e no caso tem que fazer empréstimo no banco para poder manter, entendeu? Na cidade de São Paulo está acontecendo uma exposição diferente e curiosa, chamada Consciência. Para trazer a questão das mutações genéticas para o universo da arte, é utilizado o realismo como linguagem, apresentando ao espectador um universo de criaturas desconhecidas, porém palpáveis e surpreendentemente afetuosas. Tudo isso é obra da artista australiana Patrícia Pittinini e está em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. O ano de 2015 tem sido um ano complicado para o empresário que tem que buscar medidas de melhorar os seus custos e continuar sendo competitivo no mercado. Na contramão dessas medidas que o empresário tem buscado, vem o governo com a necessidade de aumento de arrecadação. E essa necessidade de aumento de arrecadação vem através de medidas de efetiva fiscalização na contabilidade do contribuinte. Por isso, hoje vamos tratar de como melhorar a contabilidade, como tornar a contabilidade de forma mais efetiva para o controle gerencial do empresário e também atender às necessidades do fisco. Então, primeiro vamos falar o que o fisco tem feito. Ele tem fiscalizado eletronicamente, através das declarações que o contribuinte tem que entregar periodicamente, as ausências de recolhimento dos impostos. Pegamos uma empresa que é optante pelo Simples como exemplo. Essa empresa optante pelo Simples, ela tem que recolher o DAS todo dia 20 de cada mês, referente aos impostos que ela apura no mês anterior. Temos clientes no nosso escritório que no dia 23 do mesmo mês que venceu a apuração, já tem sido cobrado eletronicamente. Portanto, não é uma medida saudável o atraso dos impostos. Periodicamente traremos aqui exemplos para que os contribuintes possam entender ferramentas contábeis que vão melhorar a efetiva produção de sua empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz. Ele é diretor científico da FAPESP. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer estar aqui, Cury. Muito obrigado. O que é a FAPESP? A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. É uma fundação pública financiada pelo contribuinte paulista e que tem como missão desenvolver as atividades de pesquisa científica e pesquisa tecnológica no Estado de São Paulo. Como que as empresas e quais as qualificações dessas empresas para poderem estar num projeto da FAPESP?
Então, a FAPESP tem um programa especial voltado a financiar a pesquisa em pequenas empresas. Pequena empresa para nós na FAPESP é uma empresa com menos do que 250 empregados. Então, na verdade, já atinge um pouco até média empresa, tá certo? É verdade. Porque a nossa definição é abrangente. E o objetivo desse programa é apoiar pequenas empresas que precisem fazer atividades de pesquisa científica ou pesquisa tecnológica para desenvolverem novos produtos ou novos processos ou novos serviços que vão tornar essas empresas mais competitivas. Agora, o que a empresa precisa ter para ela poder apresentar um projeto? Porque se fala em pesquisador, se fala em pesquisa, se fala em inovação. A empresa, o que a empresa precisa ter? Então, a empresa precisa primeiro ter vontade de crescer por meio da inovação tecnológica. Sim. Então precisa ser uma empresa que tenha um compromisso ou um objetivo de criar algo novo para aí competir no mercado. Em segundo lugar, para fazer isso, a empresa precisa ter aquilo que se chama, no mundo inteiro, um pesquisador. Pesquisador é uma pessoa cujo trabalho é usar e conhecer as leis da natureza e as leis da sociedade para resolver problemas e criar coisas novas. Então esse pesquisador é a pessoa que chefiará o projeto dentro da empresa. A FAPESP, nesse programa, o programa chama-se PIP, Pesquisa Inovadora em Pequenas Empresas. Então a FAPESP, nesse programa, não exige que esse pesquisador da empresa tenha qualquer titulação acadêmica. Ele não precisa ser doutor, não precisa ser mestre, ele precisa sim demonstrar à FAPESP, quando apresenta um projeto, que ele tem um histórico de realizações em tecnologia, em engenharia, que justifique a FAPESP dar um recurso do contribuinte para ele fazer aquilo que ele está dizendo que vai fazer no projeto que ele nos apresenta. Me parece que existe um projeto que você ainda nem precisa ter empresa para apresentar o projeto. Isso é real? É verdade. Nesse programa, no PIP, a FAPESP aceita projetos de pesquisa de empresas que já existem, como eu disse, com menos do que 250 empregados e situadas no estado de São Paulo, e também aceita projetos de empresas que ainda não existem. Quer dizer, um pesquisador pode apresentar um projeto à FAPESP e ele nos diz, olha, essa é a pesquisa que eu quero fazer e queria que a FAPESP analisasse. A FAPESP analisa e às vezes responde para ele, o seu projeto é bom, nós só podemos financiar quando você criar uma empresa. Então, cria a empresa, traz para nós a documentação que mostra que a sua empresa foi criada e aí você vai assinar o contrato. Essas aí seriam essas empresas que, no jargão de hoje, eles chamam de startup, né? As empresas emergentes. O startup é o jeito dos americanos dizerem, mas aqui no Brasil eles falam empresas emergentes. É uma empresa, às vezes, que tem uma pessoa, um engenheiro, um pesquisador que teve uma ideia e quer desenvolver essa ideia até levá-la a um produto que possa ser colocado no mercado. Qual o montante de recurso financeiro por projeto que pode ser alocado pela FAPESP? Então, no programa PIP, a FAPESP financia os projetos em duas fases. Um projeto que esteja em fase mais inicial, a gente financia naquilo que a gente chama fase 1 do PIP, onde a FAPESP oferece até R$200 mil para uma duração de 9 meses para fazer o projeto. Em geral, essa é a fase 1, é quando eles fazem um protótipo, um teste ou experimentam uma coisa com alguns usuários. Quer dizer, é para definir o que vai fazer em seguida. Então são 9 meses até R$200 mil. Veja que esse recurso é recurso dado, não é recurso emprestado. A FAPESP dá esse recurso, a empresa não tem que pagar de volta, é não reembolsável, não tem que pagar de volta. Mas tem que comprovar. Tem que fazer um resultado bom. Claro. Pagar de volta é fazer um resultado bom. Então ele pode ganhar até R$200 mil nessa fase 1. Na fase 2, que é uma com duração de 2 anos, 24 meses, aí a FAPESP pode financiar até R$1 milhão
para essa empresa comprar equipamentos, comprar materiais de consumo, eventualmente o pesquisador ia a uma conferência fora do Brasil para ver resultados que ele quer usar. Para empresas muito pequenas, a FAPESP também, dentro desse R$1 milhão, pode pagar uma bolsa para esse pesquisador que é o chefe do projeto. Mas isso só acontece quando a empresa justifica para nós que ela não tem condições de pagar o pesquisador. Veja que a FAPESP requer que esse pesquisador-chefe do projeto seja uma pessoa cuja lealdade principal seja com a empresa. Não é para ser um professor de universidade que vai passar na empresa 2 horas por semana e ver o que está acontecendo. É uma pessoa cuja vida e cujo sucesso profissional dependem do sucesso da empresa. Então a gente requer dedicação integral do pesquisador ao projeto de pesquisa que é feito na pequena empresa. E a continuidade dele na pequena empresa para dar andamento ao projeto. Exatamente, a continuidade para isso. Quando se fala desse montante de 200 mil e depois mais 1 milhão e 200, o Brasil vive um momento de restrição de recursos financeiros. A FAPESP hoje tem possibilidade de receber novos projetos e tem recursos financeiros para isso? Veja, o momento é de restrição. Claro. Mesmo assim, o Conselho Superior da FAPESP definiu que para projetos de pesquisa em pequenas empresas, a FAPESP continua recebendo projetos e analisando, e aqueles que são aprovados são financiados. Nós, no ano passado, em 2014, aprovamos 3 projetos por semana, toda semana. Então foram em torno de 150 projetos aprovados no ano de 2014. Esse ano nós estamos numa média que está em torno de um pouco mais do que 3 projetos aprovados por semana. A FAPESP seleciona os projetos em 4 editais que acontecem ao longo do ano. O próximo edital vai ter a data de final de entrega de propostas em 25 de novembro, se eu não me engano. Deste ano. Mas são 4 editais, de tal modo que qualquer data que a empresa tiver um projeto, ela pode enviar o projeto para a FAPESP e nós analisamos na próxima sessão de análise, que tem 4 vezes por ano. Ou seja, está aberto para qualquer empresa, até 250 trabalhadores, que esteja no estado de São Paulo e que seja voltado à inovação, à modernização, à tecnologia, à solução de problemas que hoje não tem solução onde produz. Precisamente. Novos. E a empresa que tenha um pesquisador que seja um empregado da empresa. Claro. Agora, qualquer empresa pode fazer isso de qualquer atividade. Qualquer setor. A FAPESP recebe projetos de empresas nos mais variados setores de atividade. Setor químico, tecnologia da informação. Nós temos muitas da área de óptica e fotônica, de telecomunicações, de biotecnologia, quer dizer, agricultura, todos os setores. Ou seja, o foco é extremamente amplo. O foco é amplo. O foco é amplo em termos de setores, mas é determinado em termos de que a FAPESP quer com isso financiar pesquisa em pequenas empresas que vão se tornar mais competitivas por causa daquela pesquisa. Claro. Uma empresa pode apresentar mais de um projeto ou ele só pode apresentar um projeto até sua execução final? Não, uma empresa pode apresentar mais de um projeto desde que ela tenha mais de um pesquisador. Quer dizer, porque a FAPESP considera que para o projeto dar certo, precisa do pesquisador se dedicar integralmente ao projeto. Então, uma empresa que tenha 2 ou 3 pesquisadores pode ter 2 ou 3 projetos. Depende do interesse da empresa em ter atividades de pesquisa internas que vão contribuir para a sua competitividade. Qual é o procedimento para que a empresa possa se candidatar a isso? Qual é a documentação? Existe um site, existe um portal, existe alguma forma das pessoas e das empresas saberem o detalhamento que é exigido pela FAPESP? Certamente, Curi. O edital é anunciado no site da FAPESP, que está em www.fapesp.br/PIPE, PIPE, Pesquisa Inovadora em Pequenas Empresas. Então ali tem todas as instruções sobre como deve ser preparado o projeto de pesquisa, tem inclusive um roteiro sobre as
seções, os itens do projeto de pesquisa e os outros documentos que precisam ser apresentados. Agora, me parece que quando se fala em pesquisa, inovação significa algum problema ou algum desenvolvimento que ainda não tenha uma solução existente no mercado para tornar essa empresa mais competitiva. É isto ou é o mero fato de modernizar uma empresa? Não, veja, é isso, ou seja, é descobrir o que é necessário para apresentar ao mercado um produto novo, ou um serviço novo, ou um processo novo. Em alguns casos, essa pesquisa pode ser dirigida a melhorar um produto que a empresa já faça, porque ela vai, com isso, criar um produto novo. Então, não precisa ser criado do nada, ele pode ser criado de um produto antigo que vai ser melhorado para ser apresentado ao mercado. Ou seja, na verdade, quem quiser se modernizar tem um canal aberto via FAPESP. Tem um canal aberto, a FAPESP está fazendo isso já desde 1998. Nós já apoiamos mais de 1.000 pequenas empresas no estado de São Paulo. Algumas delas vieram à FAPESP a primeira vez, eram empresas que tinham 2 ou 3 empregados. Depois de serem financiados com 2 ou 3 projetos do programa PIP, tornaram-se empresas de 800 empregados. Que coisa bonita. É bacana. Pesquisa pode fazer desenvolvimento de maneira muito intensa e é isso que a FAPESP está buscando ali, Curi. Agora, a FAPESP está aberta para qualquer ramo, para qualquer atividade, para qualquer situação que não seja uma solução que o sistema financeiro vai lá e banca, é isso? Exatamente, quer dizer, qualquer setor de atividade, o que o projeto, o pesquisador da empresa, que é quem apresenta o projeto à FAPESP, precisa nos mostrar, é que o projeto faz sentido do ponto de vista das regras da engenharia, das regras da natureza, tá certo? E que o projeto, sendo bem sucedido, vai fazer aquela empresa progredir, vai fazer aquela empresa ser mais bem sucedida no mercado e na competição, de preferência para nós, no mercado mundial e não só no mercado local. Nós chegamos ao final do nosso programa, eu pediria as suas considerações finais. Muito obrigado, Curi. Olha, eu diria aqui que a FAPESP tem enorme interesse em receber boas propostas de pesquisa nesse programa do PIP. Como eu disse, no ano passado nós aprovamos 3 projetos por semana, nós gostaríamos e podemos aprovar mais do que isso. Tudo depende da dedicação e do compromisso de pequenas empresas no estado de São Paulo em terem pesquisadores que não precisam ter doutorado nem mestrado para prepararem bons projetos e apresentarem em cada um dos editais da FAPESP. Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pelo trabalho. Esperamos em breve poder dizer que esses 3 projetos por semana passaram para 6, passaram para 12, com êxitos para toda a sociedade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.